O Nabucodonosor, quando desafia, né, o poder de Deus e escraviza os filhos de Israel, ele é transformado, ele vira uma besta. Isso tem, a gente até, num dos papos que a gente teve, a gente estava falando do Nabucodonosor, que acabou, que a gente falava da possibilidade dele ser um lobisomem. Aí eu fui dar uma pesquisada maior, né, e inclusive está em Daniel 4:33. No livro de Daniel. No livro de Daniel. E o Nabucodonosor, quando desafia, né, o poder de Deus e escraviza os filhos de Israel, ele é transformado e fica durante 7 anos em exílio, pastando com os animais. Falam que ele pasta junto com o gado, e o corpo dele é coberto de penas. Eu queria saber se tinha alguma ligação com a transformação em um lobo, que fica por 7 anos cumprindo essa penitência. E aí a gente também tem o contato com o 7, né, com o 7º dia, a última ceia, né, que a Santa Ceia, que é organizada e acontece na quinta-feira. A gente tem um contato interessante com o número 13, que também depois a gente... 13? O 13, porque são 12 apóstolos. E Jesus. E Jesus. Outra figura ligada a lobos, essas coisas todas, é a Isabel da França, que é filha do Filipe o Belo, que foi o cara que condenou Filipe o Belo, é engraçado. Filipe o Belo. Quem? A feia. O Belo. A feia, Bete a feia, Filipe o Belo. E ele condenou os templários numa sexta-feira 13 de outubro, o ano acho que foi 1301, se eu não me engano, a serem queimados. Eles não foram cooptados, tentou cooptar os templários, né? E os templários serviam a igreja e não o rei. Então ele condena eles à morte numa sexta-feira 13. Tô contando isso tudo porque a Isabel da França, ela era considerada uma loba. Ninguém sabe exatamente o motivo disso, né? Pela sua ferocidade. Mas essa ideia na quaresma e também em outras passagens de você ser punido se transformando em um animal é bastante comum nesse período, né? A gente fala dos lobisomens, que ocorre muito na quaresma, a mula sem cabeça. O Rogério tem talvez as histórias mais vivas da roça sobre mula sem cabeça, mas ela vem da Península Ibérica, né? Ali Espanha, Portugal, vem para cá quando o Brasil é colonizado pelos portugueses, e a referência à mula é porque os padres andavam com mulinhas. Eles chegavam nas cidades de mulinhas e diziam que aquelas mulinhas eram mulheres que se relacionavam, que desviavam o celibato, né, os votos de castidade dos padres, né, tinham relacionamentos afetivos com padres, e desde então estavam amaldiçoadas, novamente se transformando em animais. Claro, um animal que tem um contorno um pouco mais demoníaco, né, sem cabeça e com fogo chama saindo no lugar da cabeça, se transformam de quinta para sexta-feira santa. O professor, que eu gosto muito também, André Costa, um super pesquisador, ele diz que os lobisomens, eles podem se transformar em qualquer noite na quaresma. Como o Dani falou, é um período em que Cristo ele também fica em exílio, né? Cristo se exila no Monte das Oliveiras. O pessoal fala que é um deserto, e em alguma medida mesmo. Ele fica no deserto, se privando de tudo. Daí também o motivo de, tradicionalmente, quem é cristão católico se priva de muita coisa ao longo da quaresma, né? Repete esse processo, esse sacrifício de Jesus de Nazaré, e tem, como o Dani falou, a presença contínua do capeta. Então o capeta fica atentando Cristo para tentar desviá-lo, seu propósito de sacrifício, e em contrapartida, por ele estar em exílio, o mundo está desamparado naquele instante da presença física de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. E a Sexta-feira Santa, porque não acaba o período de maldições, vamos dizer assim, no sábado de Aleluia, né? Só depois da ressurreição no domingo. Mas a gente passa um dia, praticamente, o sábado, sem a presença física de Jesus, que também é um dia complicado, o sábado de Aleluia. São 3 dias quase, né? Mas assim, pela igreja, para o calendário, eles adequam que Jesus teria morrido na sexta-feira
às 3 da tarde. Eu lembro quando eu participava da igreja, que eu era católico, tinha a celebração da cruz às 3 da tarde. E era uma celebração onde todo o altar tava tampado com panos, todas as imagens estavam tampadas com pano roxo, geralmente. Era quase sabe aquele clima de velório? Você não pode falar alto, todo mundo reza baixo. É um velório. É o decoro da morte mesmo. Né? O padre não tinha música, não tinha palmas, não tinha... Tanto que durante toda a época de quaresma, eu cantei na igreja durante 18 anos, e a gente não podia bater palma, a gente não podia falar o aleluia, né? A gente não podia ter exaltações de alegria durante todos os 40 dias. E na Sexta-feira Santa, que é a morte do Cristo, que ele morre às 3 da tarde, na hora que dá a celebração começa às 3 da tarde, então toca-se um sino, então Jesus morre na cruz. E tem leituras específicas para tudo isso. Então era um clima fúnebre, eu tinha muito medo. Na matriz de São Bernardo, que é lá perto de onde eu moro, eles têm uma imagem de Cristo morto, deitado, assim, Exato. e na... Bernardo também. Você já foi lá, né? Ela fica exposta durante todo o ano num vidro, assim. E durante a quaresma, eles levavam, durante as missas de Sexta-feira Santa, eles levavam esse Jesus no alto. E a minha avó falava pra gente ir descalço na procissão, pra nós era alegria, festa, né? E ela ia com véu, com vela, e aí talvez nasce a procissão das almas, né? A ideia dessas procissões. Porque se cantava em luto a Jesus morto. Então eu via aquela imagem de Jesus sangrando, morto, sendo levado no alto. Aquilo pra mim era muito assustador, assim. Então por isso que a gente fala, né? A quaresma é tudo muito bonito pra quem é cristão, pra quem é religioso, mas pra quem não é fúnebre, né? Claro. Dá um medinho, né? Assusta, né?